Hoje eu tive uma reunião na defesa para saber como é que estão os desdobramentos aí para o ano que vem, né? Mas a gente ainda não está. Eu não consegui saber uma notícia mais firme hoje. Por enquanto, as discussões para o ano que vem elas estão pautadas muito na questão de concurso público, né? Depois eu queria que a doutora Thalita e o doutor Rian falassem sobre a decisão que teve do Supremo Tribunal Federal, que fala sobre servidores, concurso público, carreira, porque eu acho que essas coisas estão meio que atravessando o atual momento também. Ah, sim. Mas a gente vai estar pressionando aí para que haja as negociações do PCCTM ou reestruturação de carreira como um todo. Mas deixa eu falar uma coisa que, Fernanda, rapidamente, que está havendo uma confusão por conta das declarações do presidente da Sim. República, de Paulo Guedes, e essas coisas estão trazendo conflito para. Trazendo conflito, está trazendo confusão para muitas pessoas. Lembra, nós fomos para Brasília no mês de março, fizemos a jornada de lutas do mês de março, para a gente tentar ter uma discussão que era para tornar linear as discussões, porque até então o presidente da República só falava de três setores: Polícia Rodoviária, Polícia Federal Agente e penitenciário. agentes penitenciários, né? Isso. Nós ficamos o mês de março todo lá, porque o limite era 4 de abril, e aí passou 4 de abril, o presidente da República não encaminhou nada. Mesmo, estou com dificuldade aqui, porque eu estou meio que no improviso aqui. Sim, mas a gente entende. Você está no aeroporto, a gente está vendo. É, Deixa eu ver se melhor aqui. Melhorou bastante. É, é, e o presidente não encaminhou nada. Naquele momento, a doutora Thalita disse: ó, presidente, por conta da legislação eleitoral, da Constituição, o presidente agora só tem uma forma de melhorar a situação dos servidores aí: recomposição de perdas inflacionárias. Exato. Não é isso? E aí, tá, recomposição, e a gente começou a trabalhar essa discussão da recomposição de perdas inflacionárias. Acho que até as entidades nacionais passaram a adotar essa dinâmica também de recomposição de perdas inflacionárias, porque todo mundo entendeu que ele não podia fazer mais nada esse ano. O presidente vem sendo pressionado por esses três setores: Polícia Rodoviária, Polícia Federal e agentes penitenciários. Eu acho que para esses setores cabe a discussão de não vou dar mais reajuste salarial, porque Uhum. eles ainda acreditam. Assim, quem acompanha as nossas lives sabe que eu já estou batendo nessa tecla de que não vai fazer recomposição de perdas inflacionárias. Quando o Paulo Guedes esteve em Davos, o Paulo Guedes falou assim: reajuste vai ter linear, porque é o que a doutora Thalita colocou, e a doutora Thalita, se tiver ela, depois ela confirma isso. Recomposição de perdas inflacionárias só pode ser linear, ou seja, ativos e aposentados e pensionistas têm que receber o mesmo percentual. Sim. Isso, para mim, foi uma grande vitória. Ele não negou essa questão, ele veio até confirmando que faria. Sim. Então, São assim, os 5%, né? quando o presidente fala que vai fazer reajuste, não posso mais dar reajuste, pô, a gente já sabe que ele não pode dar reajuste. Sabe quando ele afirma isso e para mim é chovendo molhado, eu não posso conceder reajuste? Não, ele não pode conceder reajuste. Mas ele tem dado outras declarações dizendo que, pô, eu vou acabar com essa questão do servidor, o servidor não tem poder de compra, entendeu? Ele andou fazendo umas declarações dizendo que isso encerraria esse ano. É assim, é uma verdade, tá? Toda vez que Paulo Guedes entra no circuito e ele começa a dar ouvidos as listas de aumento de servidor, elas morrem, elas acabam, entende? O Bolsonaro colocou na LDO para o ano que vem 13 bilhões para reestruturação de carreiras, que até esse foi o mote de eu ter vindo hoje aqui, para saber em que ponto de pé está
essa discussão sobre o ano que vem. Mas, assim, quando quando houve esse indicativo da LDO de 14 bilhões, Paulo Guedes estava distante de Bolsonaro. Agora Bolsonaro está próximo de Paulo Guedes de novo. E aí, Bolsonaro próximo de Paulo Guedes, ele simplesmente vira as costas para os servidores, como ele fez com a Polícia Federal, a Polícia Rodoviária e os agentes penitenciários. Depois de ele ter se comprometido com esses setores, ele voltar atrás, eu acho que foi muito ruim. Eu ainda continuo acreditando que, por conta do processo eleitoral e dele fazer campanha e vai usar os servidores, que ele vai conceder recomposição de perdas inflacionárias. Mas esse é o termo, recomposição de perdas inflacionárias. Reajuste ele já não pode dar desde 4 de abril. Eu vou ter que antecipar, porque meu voo já está me chamando ali. Fala, que Fernanda. pena. Porque ele vem falando ele voltou a falar do reajuste no auxílio alimentação, né? Que é muito ruim, porque não abrange todos os servidores, deixa muita gente de fora. Isso é uma falácia, tá? Bolsonaro se perde quando fica criando expectativas que não são reais. Sim. Entendeu? Falar de auxílio alimentação nesse momento, ele não pode falar de auxílio alimentação, porque o auxílio alimentação, doutora Thalita e doutor Rian, se tiverem aí, se você puder colocar rapidamente, até para ela falar sobre isso. Ele não pode fazer... Boa tarde, doutora Thalita e doutor Rian. Boa tarde! Boa noite, viu? É verdade, boa noite. Boa noite. Só para colocar, e a doutora Thalita pode falar sobre isso, que ele não pode falar sobre auxílio alimentação, não permite. A legislação não permite mais fazer isso, porque ele não é linear. Exatamente, entende? presidente. Ele não pode falar sobre isso. Além disso, eu estava até fazendo a pesquisa, na própria LDO, na Lei 14.194, ele já vem vedando o reajuste no exercício do ano de 2022 do auxílio alimentação, auxílio moradias e assistência pré-escola. Então, na época, o próprio Paulo Guedes, quando colocou na LDO esse artigo 120, ele já colocou vedando esse tipo de reajuste nesse ano. E, além do mais, a lei eleitoral, ela veda, né? Qualquer tipo de reajuste. Nesse sentido. Gente, eu vou ter que... despesas com o pessoal. Antes de você se despedir, Luiz, você falou aí, no meio da sua fala, você deu uma deixa de que já começou a conversar sobre o reajuste de 2023, é isso mesmo que a gente ouviu? Não, reajuste não, é negociação para 2023, porque, como eu disse, 2023 você tem orçamento já, né? Está previsto na LDO. Mas tem que ter indicativo na LOA, é isso que a gente está correndo atrás. Que pode ser reestruturação de carreira, reajuste e outros mais, é isso? Pode, eu vou andando entrega aqui. Entrega o jogo. Não, pode ser qualquer coisa, mas fica muito difícil você ter uma discussão com o presidente, ele ouvindo Paulo Guedes. Uhum. Tá? Eu estava numa expectativa boa, porque ele estava ouvindo, não Paulo Guedes, ele estava ouvindo militares e Casa Civil. Agora ele só ouve Paulo Guedes, e Paulo Guedes é ruim. Ouvir Paulo Guedes é ruim. Quando você chega na defesa, a defesa diz que tem que fazer reunião com o Ministério da Economia, isso não era o que eu esperava nesse momento, né? Eu estou falando com vocês aqui porque eu tenho que, de fato, entrar no avião aqui. Mas, eu vou ficar aqui do lado de fora o máximo que eu puder. Espera aí, só um instantinho, deixa eu só pegar um documento aqui. Doutora Thalita, fala. Eu te interrompi. Você quer concluir enquanto ele está apresentando a documentação? Deixa eu apresentar quem está comigo aqui, ó. Quem está comigo aqui no voo, aqui, ó. O diretor Nilo, tudo bom? Tudo bom? Tá me acelerando aqui. Tá frio aí? Não, aqui não tá frio, não. Frio tá aí. Aqui tá. Bastante. Deixa eu só fazer uma fala rapidamente. Eu vou passar uma bola para a doutora Thalita e doutor Rian, que chegou para mim aqui agora. Chegou hoje. Alguns servidores estão sendo cobrados com relação a auxílio transporte e apresentação de comprovante de residência. Até aí eu acho tudo normal.
mas os servidores não estão só cobrando, estão sendo cobrados só dessa questão do comprovante de residência. Eles estão tendo que apresentar comprovante de compra de mercado, de padaria, com CPF deles para provar que eles estão morando nesse lugar. Eu queria que vocês falassem sobre isso, porque eu achei isso aí absurdo. E legal. aí tá, eu vou ter que encerrar agora mesmo, de fato, que eu estou entrando no... Falou, tá bom. Luiz. Cláudio. Valeu. Boa viagem. Queria que vocês falassem sobre isso aí. E com relação a essa questão que eu falei aqui agora, que tinha até antes de eu entrar no corredor aqui, tá vendo? Está o corredor aqui no fundo. Falar sobre isso, que as pessoas fiquem ligadas, porque eu ainda acredito na recomposição de perdas inflacionárias. Isso, para mim, ainda não está descartado, que isso ele pode dar a qualquer momento, a doutora Thalita pode falar sobre isso. Essa questão do auxílio alimentação, para mim, está descartado, não há previsão legal e ele nem pode fazer isso. Por exemplo, os servidores da Marinha não seriam beneficiados pelo auxílio alimentação, porque os servidores da Marinha não recebem. Então, você já está descaracterizando, porque o aumento tem que ser, nesse momento, só pode ser linear. Entendendo até do que a doutora Thalita falou, e ela pode falar. E com relação às discussões do ano que vem, a discussão é a reestruturação de carreira, me baseando naquilo que está posto na LDO para o ano que vem, reestruturação de carreiras e com orçamento de 13 bilhões aí, 14 na verdade. Tá legal? Conforme eu comecei falando, a LDO ela já veda para esse ano de 2022 qualquer tipo de reajuste, né, no auxílio alimentação, auxílio moradia, enfim, assistência, qualquer tipo de reajuste nesse sentido. Então, a gente já tem uma vedação da LDO. Além disso, a lei eleitoral ela veda nos 180 dias antes da eleição qualquer tipo de aumento ou reajuste para o servidor público, porque configura o abuso econômico, né? Que aí ele, como que está, vamos dizer assim, no português claro, com a máquina na mão, se beneficia dessa condição e aí ele perde um dos princípios básicos, né, do direito eleitoral, que é a gente tentar sempre a igualdade entre os candidatos. Então, perde-se também esse princípio. E aí, com isso, a lei eleitoral ela não fala no artigo que ela veda o reajuste claramente o auxílio alimentação. Porém, quando você concede, apesar da LDO já vedar, né, esse tipo de reajuste para esse ano, ou seja, se o presidente for de fato dar um reajuste no auxílio alimentação, ele teria que fazer um projeto de lei para mudar a LDO, ou então, para, através de decreto, né, modificar o artigo 120. E aí, o que acontece? A lei eleitoral ela fala aumento de despesa com pessoal. E quando a gente concede o aumento, né, no auxílio alimentação, é um aumento de despesa com pessoal. Então, a partir desse aumento de despesa com pessoal, a gente, no sentido amplo, a gente já inclui também nessa vedação da lei eleitoral de 180 dias. Sim. Mas é o que eu sempre digo, o servidor hoje, além da ausência de reajuste, e se a gente parar para pensar, os que recebem o benefício em pecúnia do auxílio alimentação, porque a gente sabe que os servidores civis da Marinha que possuem rancho não recebem, apesar da gente possuir uma ação coletiva na tentativa de que eles recebam em pecúnia, além deles, os aposentados e pensionistas também não teriam essa garantia. E aí o que acontece? Mais outros servidores seriam, por exemplo, os beneficiados. Então, como eles já estão desde 2006 sem um reajuste nesse ponto, eu também não acho justo eu chegar agora e falar assim, não pode e tal. Porque é ruim para o servidor e a minha fala acabaria prejudicando os servidores. Então, eu penso assim, o que a gente pode achar para conseguir, na fala do presidente que quer conceder e reajuste agora, já que a lei eleitoral não pode, que a LDO veda, o que seria? Beleza, presidente, vai lá, concede o reajuste de servidores. E aí você que arque com as consequências, você que responda o crime de responsabilidade perante a lei penal, perante a lei eleitoral, seu mandato seja cassado, ou você seja impugnado, seu pleito, enfim. Ele, como chefe de Estado, e ele abusando do poder econômico dele, por ser candidato à reeleição, ele que arque com as consequências, e não colocar na conta do servidor.
Se ele quer conceder de forma contrária ao que a lei diz, beleza, os servidores não podem ser prejudicados. Ele que arca com as consequências, então ele vai lá responder perante o Código Penal, que tem um artigo que veda, que ele, inclusive, diz, é o 159G, que ele diz, ordenar, autorizar ou executar ato que acarrete aumento de despesa total com o pessoal nos 180 dias anteriores ao final do mandato ou da legislatura, com pena de reclusão de 1 a 4 anos. Então, ele quer dar, vamos lá, vamos torcer para que ele faça isso, e depois ele que arque com as consequências, sendo cassado ou não do pleito dele.